Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para falar um pouquinho mais sobre essa questão do Lucas Esquivel. Para você que não acompanhou a Arena, tá? Lucas Esquivel teve uma lesão na coxa, tá fora aproximadamente por 3 a 4 semanas. É um jogador que tende a perder essa reta final de temporada do Furacão. É aquela coisa, hoje é dia 3 de outubro, né? A temporada, e eu vou confirmar isso nesse momento, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 22 de novembro. Ou seja, daqui a um mês, né, que seria a previsão de volta, ele estaria à disposição para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro para iniciar novembro. E aí a gente começa a projetar, né? O último jogo de outubro do Atlético é contra o Goiás. Na verdade não, é o primeiro jogo de novembro, Goiás fora de casa. Aí talvez o Atlético já tenha o Lucas Esquivel, se fizer uma recuperação boa, se conseguir fazer uma recuperação interessante. Se não, não. Até porque tem todo esse processo de recuperação e de transição. Ele poderia voltar para encarar Volta Redonda em casa, para encarar depois Ferroviária fora e para encarar o América Mineiro dentro da Arena da Baixada. Então, o cenário hoje em dia, e claro que é um cenário que pode mudar, e claro que a recuperação pode acontecer de uma maneira mais rápida, mas o cenário é que o Lucas Esquivel está machucado e o Lucas Esquivel tende a retornar para as últimas 3 partidas da competição. Perderia o Clássico Atletiba, que é um cenário complicadíssimo, perderia jogos importantes, a exemplo do Atlético Goianiense nesse final de semana, nesse domingo, do Remo na próxima semana, enfim. Perderia esses confrontos diretos pelo Atlético e retornaria só para encarar a última sequência da temporada contra times mais fáceis, né? E também provavelmente perderia o confronto com o Goiás, outro confronto direto. É uma situação complicada. É uma perda inestimável para o Atlético. A gente vai comentar isso nesse vídeo. Deixa eu pedir para você deixar o like, tá? O like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Qual que é a questão nisso tudo? Essa lesão, ela é mais uma em uma temporada de recorde do Atlético. Não recorde histórico, tá? Até porque, historicamente, o Atlético já teve mais lesões. Mas nos últimos 6 anos, a gente contando 5 anos, né? Contando desde 2021 para cá, 21, 22, 23, 24 e agora 25, esse é o ano que o Atlético mais tem lesões. O Atlético passou as temporadas de 2021, quando teve 17 lesões, de 2022 e 23, quando teve 33 lesões, e de 2024, quando teve 35. O Atlético já passou esse número nessa temporada. Isso é importante para colocar porque é o ano em que o Atlético, entre todos esses anos, é o ano em que o Atlético menos teve jogos. É o ano que o Atlético não teve Copa Libertadores, não teve Copa Sul-Americana, parou nas quartas de final da Copa do Brasil, que até é uma campanha ok, mas não é um ano que você vai até o final disputando. E o Atlético já passou, e passou esse número faz tempo. Já faz 2, 3 meses que o Atlético passou esse número recorde nos últimos 5 anos. Então, tem alguma coisa errada, né? Algo está errado nesse tratamento, nessa situação toda do departamento médico. Eu não gosto de chegar aqui e falar, porra, mas o lesionado, demitam todo mundo do departamento médico. Eu acho que falta profundidade nesse papo. E eu fui atrás, fui conversar com algumas pessoas envolvidas no dia a dia do Furacão, algumas pessoas que entendem muito mais do que eu desse tema, né? E o cenário que a gente se depara quando vai tentar apurar, quando vai tentar entender, é um cenário de que alguns jogadores, principalmente na última temporada, reclamam do departamento médico do Atlético. Alguns jogadores do Furacão entendem que o departamento médico não trata da melhor maneira possível as lesões que acontecem ao longo da temporada, ao longo do dia a dia. A gente tem um caso muito claro, 2 casos muito claros de jogadores que na última temporada tiveram um processo delicado no final do ano. O Mastriani, que fez uma artroscopia no joelho, e o Madison, que ficou um tempão, assim, e o Madison tinha final de contrato com o Atlético, não renovaria. O Madison teve que ficar porque ficou tratando lesão. Só para citar 2 casos importantes e 2 casos de jogadores que tiveram problemas com o departamento médico do Atlético na última temporada. Para dar exemplo aqui, né? Outros reclamam, tá? Não é um setor, um departamento que está sendo muito bem avaliado dentro do Atlético internamente. E existem questões nisso aqui, né? Existem algumas questões que a gente pode colocar e o Atlético tem que começar a entender esse tipo de questão. Tem que começar a olhar com certa atenção. E muita coisa entra nessa avaliação toda, porque o departamento médico do clube, ele nunca vai ser específico, individual o suficiente.
O departamento médico do clube, ele nunca vai conseguir, na verdade ele pode até conseguir, mas é difícil que ele consiga, e uma reclamação é nesse sentido, né? É de que o Atlético não consegue tratar individualmente, especificamente, cada jogador. E esse controle de lesões, principalmente musculares, porque beleza, quando é pancada, você não controla. Quando é entorse, você não controla, né? Agora, quando é muscular, você tem que controlar. Quando é muscular, você tem um monte de números, tem um monitoramento grande, você tem muita coisa que você pode olhar e falar, ó, perdeu o jogador, tá chegando perto de estourar, né? E esse caso do Esquivel poderia ter sido controlado. Ah, a lesão foi no treino, o clube não controla, não dá para poupar do treino. Dá, né? Se existe o risco de você ter uma lesão muscular, de você ter um jogador tão importante tendo uma lesão muscular, você tem que controlar essa situação. Você tem que estar a par dessa situação. E o clube não esteve. O departamento médico do clube não esteve. Então é uma situação complicada. Claro que não é tudo nas costas do departamento médico. Claro que o jogador, e é claro, né, lesão em muitos momentos, em muitas maneiras, tem azar. Claro que tem azar. Mas também tem muito de preparação física, né? E talvez possa ser questionado o caso do Lucas Esquivel, que chega na sua 6ª lesão na temporada. 6 lesões diferentes ao longo da temporada. É líder com Allan Kardec, com o Juliano no elenco. É líder. Lidera a temporada do Atlético em visitas ao departamento médico, o Lucas Esquivel. Vai ficar fora por um tempo importante na reta final e no momento mais decisivo da temporada. É muito complicado. Então, tem sim que ser questionado o departamento médico. Muito, tá? Porque não é normal o que está acontecendo com o Atlético nessa temporada. Olhando para índices do próprio Atlético nos últimos anos. Tem sim que ser questionado o Lucas Esquivel, né? O que o Lucas Esquivel tem feito de errado na preparação do dia a dia? O que o Esquivel não tem conseguido fazer na preparação física para conseguir controlar esse tipo de lesão, né? Porque é uma situação complicada. E aí prejudica o coletivo, prejudica o trabalho do treinador. E até, importante, né? No passado você teve alguns casos de treinadores que pediram para acelerar a recuperação de jogadores. O cara estava pressionado, o cara precisava de jogador X agora para jogar. E pedia, não, você tá bem, vamos lá, vamos jogar. Então, não pode ser assim. Não pode ser esse o processo. Não dá para se acelerar a recuperação física porque isso prejudica também o trabalho de todo mundo, né? O trabalho de todo mundo ali fica prejudicado. Enfim, a questão nisso tudo, rapaziada, é que o Lucas Esquivel vai perder a melhor e maior e mais importante parte da temporada. O Atlético liberou o Léo Derick para jogar a Copa do Mundo Sub-20 lá com a seleção brasileira. E aí também não se tem o substituto, não digo à altura, mas imediato, né? E aí começa-se a pensar na utilização do Fernando, que tem uma temporada muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Muito aquém do que uma vez foi esperado do Fernando com a camisa do Atlético. Depois que ele voltou de lesão, ele não conseguiu reencontrar o melhor futebol dele. E a questão nisso tudo é que o Odair tem que ser um pouco mais criativo. Eu entendo que o Fernando é a alternativa óbvia, é a alternativa fácil, talvez a alternativa confortável. Mas o Odair precisa encontrar um caminho melhor do que ter o Fernando, tá? Ele tem, por exemplo, e é aquela coisa, né? Porque você também perdeu o Teran. E aí se você for pensar nesse Atlético que tem 3 zagueiros, tem o Arthur Dias, que já foi lateral esquerdo em momentos na carreira, como zagueiro da direita. O Aguirre centralizado e o Léo, o zagueiro da esquerda, né? Então você tem o Arthur e o Léo como caras que poderiam fazer a função comprometidos como zagueiros. E aí fica complicado. E essa lesão sem meio à preparação ainda é mais complicada, porque já se começou uma preparação pensando numa determinada montagem do time, e aí ele vai ter hoje, sexta-feira, ele vai ter amanhã, sábado, 2 dias de treinamento para readaptar, para refazer, para reestruturar o time. É difícil. Por isso talvez a escolha do Fernando. Mas eu acho que se o trabalho for feito de uma maneira competente, ele pode encontrar uma alternativa. Pensando aqui, tá? Só especulando aqui. E aí, claro, entrar Fernando ou entrar Beleze, né? O torcedor, tiro na mão, tiro no pé. Eu acho que não é bem assim, tá? E acho que o Beleze talvez consiga ter um nível interessante para contribuir em um jogo, né? Em um jogo. Você poderia, vamos lá, ter o Beleze, zagueiro da direita, o Aguirre, o zagueiro central, com o Léo, o zagueiro da esquerda, e o Arthur, o ala esquerda, como jogou em determinado momento. Ou Arthur, zagueiro central, e Léo, zagueiro da esquerda.
Perdão, como um Arthur, zagueiro da esquerda, e Léo, o ala esquerda, né? Poderia ser uma possibilidade. Beleza, não quero beleza. O Maddison entrou e fez bons jogos na função da zaga da direita. Você poderia ter Maddison, Aguirre, Arthur e Léo, com o Benavides como ala direita. Como você também poderia ter Benavides, Aguirre e Léo, não, e Arthur com o Léo pelo lado esquerdo. Poderia ser uma possibilidade. E aí trazer o Luiz Fernando para ser ala direita, como foi em determinado momento. Como também você tem a possibilidade de ter o Patrick com Dudu e Zapelli, uma vez o Dudu relacionado, apesar de toda essa questão da renovação do contrato. Você poderia ter Dudu e Zapelli, dois meio-campistas, com o Patrick, o ala esquerda. E aí você mantém Arthur, Aguirre e Esquivel. Você poderia trazer o próprio Luiz Fernando para ser o ala esquerda. Para ser o ala esquerda naquele momento. Poderia trazer o Mendonça para ser o ala esquerda. Para recompor por ali. Então, assim, existem possibilidades. O próprio Leozinho, quando foi ala, foi bem. O próprio Leozinho, quando foi o ala direita, quando o Benavides foi zagueiro, ele foi bem. Então, olha o mundo de possibilidades que você tem para armar esse time. E não ter o Fernando no campo. E manter competitividade. E manter um time forte. Um time com os jogadores que mais têm jogado e não ter que colocar um cara que não entra em campo há muito tempo, né? Então, ficam essas questões. Acho que é um Odair que, beleza, o Fernando, pela urgência da situação, pode ser a escolha? Pode. Seria a melhor escolha? Não, não seria a melhor escolha. E acho que ele tem boas possibilidades. O que eu faria, tá? Para fechar esse vídeo, o que eu faria em toda essa situação? Benavides, o ala, teria 3 zagueiros com Arthur, Aguirre e Léo, e traria o Patrick para a ala esquerda. Foi bem como ala esquerda em determinado momento da temporada. Você perde o Patrick no meio? Perde. Mas você pode ter a chegada no fundo pelo lado esquerdo, que gera o gol contra o Operário, do Patrick, né? E você pode ter também o Dudu e o Zapelli como 2 jogadores interessantes. O próprio Felipinho pode jogar, mas eu iria com o Dudu e o Zapelli, mas, beleza, não confio no Dudu e no Zapelli juntos defensivamente. Ok, então Felipinho e Zapelli. O Felipinho não vem bem na temporada, não demonstra o mesmo futebol do Patrick, mas minimamente chega lá. E melhor do que colocar o Fernando. Melhor ter o Felipinho com ritmo do que ter o Fernando sem ritmo. Acho que é uma alternativa muito mais interessante. Enfim, ficam as questões, tá? Esquivel, machucado, 3 a 4 semanas fora no departamento médico, tende a voltar para as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa o like é importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Tamo junto, aquele abraço, valeu!